Parecer é favorável ao projeto de lei número 24/2024, contido no processo... O parecer é favorável à prestação de contas da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2023 do município de Caxias do Sul, encaminhado a esta casa por meio de ofício de origem do Executivo número 46/2024, da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. Contemporâneo nesta comissão para análise e parecer a prestação de contas da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2023 do município de Caxias do Sul, da inicialização e aspectos de ordem formal. No que respeita aos prazos de protocolização e apresentação da documentação relativa à gestão fiscal, prescrita na legislação federal disciplinadora do tema, forma especial quanto à realização da respectiva audiência pública datada em 26 de fevereiro de 2024, foram estes observados pelo Poder Executivo Municipal e por esta Casa Legislativa, cumprindo-se, pois, então, as exigências do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. No inerente às formalidades, atende o elenco documental e respectivo compêndio informativo ao disposto no parágrafo único do artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos incisos 1º e 2º do artigo 55 da referida lei. Das questões de mérito e da fundamentação. Quanto ao mérito, é de se ter presente que o conjunto de ações de gestão fiscal apresentado, materializado nos resultados e demonstrativos contábeis, organizados e com as especificidades da Lei Federal número 4.320/1964, Orçamentos e Balanços dos Municípios, que a prestação de contas, forma geral, atende aos incisos 1º e 6º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As metas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, Legislação Constitucional Complementar Federal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal, LDO, via de regra se fazem entrever alcance de cumprimento consoante a exigência do inciso 1º do referido artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerado sempre que o exercício e o orçamento em questão se encontrem em execução e que as metas têm entendimento de performativo para atingimento pleno no final de cada exercício. As operações de crédito se limitaram a R$ 55.961.000, representando 2,16% da receita corrente líquida, enquanto o limite estabelecido pelo Senado Federal circunscreve a confinação de até 16% da receita corrente líquida, restando atendido assim o disposto no inciso 2º do artigo 59 da LRF. As despesas líquidas com pessoal alcançaram 47,63% sobre a receita corrente líquida, perfazendo a monta de R$ 1.228.347.000, considerado o período dos últimos 12 meses, com base na SICOFIN, STN, Secretaria do Tesouro Nacional, sendo cumprido o inciso 2º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, acima do limite de alerta estabelecido e sem ultrapassar o limite prudencial estabelecido na referida lei. O limite máximo é de 54%, consoante as disposições do artigo 19, inciso 3º e 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao investimento em educação, o valor de aplicação de recursos, considerada a receita de impostos, R$ 1.454.868.000, perfez a quantia de R$ 399.178.000, o que representa 27,44% da receita proveniente de impostos alcançados até o final do terceiro quadrimestre do ano de 2023. Quanto ao investimento na área da saúde, considerada a receita de impostos, de R$ 1.443.480.000,
o valor de aplicação de recursos alcançou no terceiro quadrimestre de 2023 a monta de R$ 378.839.000, o que corresponde a 26,24% da receita proveniente de impostos, manifestante maior, portanto, que o mínimo previsto na legislação, que é de 15%. A meta na área da saúde alcançou o atingimento de robusto excedente em relação ao percentual mínimo de meta previsto no inciso 1º do artigo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal, número 141, de 13 de janeiro de 2012, no seu artigo 7º, versando tais dispositivos sobre percentuais de 15%. Resta igualmente cumprido o inciso 5º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na sequência de se observar que não houve necessidade de providências para reconduzir as dívidas consolidada imobiliária aos seus limites, de sorte que também restou atendido e cumprido quanto dispõe o inciso 4º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida consolidada bruta é de R$ 805.699.000 e as deduções correspondem ao valor de R$ 806.418.000. Em números propriamente ditos, a dívida consolidada líquida do município é de menos 729.723.000, correspondente a menos 0,03% da receita corrente líquida ajustada, sendo que o Senado Federal define e autoriza até 120% da aludida receita. Por derradeiro, segue o resumo de limites globais do orçamento na seguinte ordem. Quanto à receita total consolidada, denota-se o valor de R$ 3.181.436.000. Quanto à despesa líquida total, o valor alcançou a monta de R$ 2.899.532.000. Quanto ao resultado primário, o valor é de R$ 75.114.000 e quanto aos resultados nominais, o valor é de R$ 48.432.000. Quanto ao inciso 6, também do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vem igualmente demonstrado o cumprimento dos limites de gastos pelo Poder Legislativo Municipal, uma vez que os restos a pagar possuem suficiência financeira. Assim sendo, a gestão fiscal em comento atende à legislação pertinente com compreensibilidade de correção na perquirição de atingimento das metas fiscais, via de regra, no âmbito parcial de exercício em andamento, considerada a verificação definitiva ao término do exercício, em conformidade com os objetivos e premissas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Destarte, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, opina pela emissão de parecer favorável à prestação de contas da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2023 do município de Caxias do Sul, encaminhada a esta Casa por meio de ofício de origem do Executivo, ofício 46/2024 e o ofício número 53/2024, da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, tempo em que encaminha a matéria ao soberano plenário desta Casa para a deliberação. Pelos nobres pares, através de projeto de decreto legislativo. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 16 de março de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assinam este documento vereadora presidente Tatiane Frisso, vereadores integrantes Gilfredo Otto de Camilles e vereador Olmir Cadori. Obrigado, vereador.